pro joelho, Senhor, recebendo seu amor. Misericórdia, Senhor, faço parte do seu corpo, sol que sempre é verão, lá dentro do meu coração. Esse se move em ti. Fala, meus amigos da Cabeça Musical, com muita alegria mesmo. Tô recebendo aqui o grande amigo Salomão do Reggae. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Legal tá aqui, muito bom. Obrigado por me receber. Alegria nossa. Feliz demais. Alegria nossa. Meus amigos, quando está se tratando de um músico, um compositor, um intérprete, né? É óbvio que a gente está falando de tantos assuntos que poderíamos trazer aqui como conteúdo, mas hoje eu desafiei Salomão para contar a história do instrumento dele no nosso quadro, a minha história com o meu instrumento. E ele aceitou. Valeu, cara. Legal demais. Obrigado, meu amigo. Isso para mim é um privilégio, né? As pessoas às vezes não têm a noção da relação que o músico tem com o próprio instrumento. É isso aí. É como se o instrumento fosse alguém, né? É verdade. É quase isso. E eu não tocava violão. Na verdade, eu comecei a cantar, que é meu principal instrumento, né? A voz. Eu comecei a cantar já tarde, né? Certo. Para quem começa na música, às vezes começa na infância. Eu não sabia que eu ia cantar. Olha que eu vim de uma família de músicos, né? Minha mãe foi cantora, mas eu não sabia, não descobri isso. E quando o Senhor me levou para a igreja, eu fui tocar bateria. Olha, né? Só. Então eu fui começar a cantar mesmo lá para 18 anos de idade. Eu entrei num grupo de adolescentes e ali você tinha que fazer alguns testes, né? Uhum. Cantava-se em uníssono e tal. Eu fui fazer esse teste e a moça falou assim: cara, tá muito ruim. Eu tava naquela transição de voz, né? Sim. Sabe se era fino, se era, né, grave. E ela falou assim: está muito ruim. Essa foi engraçado. Essa palavra, você está muito ruim, foi uma palavra que me fez cantar. Olha só, porque eu entendi exatamente o que ela falou. Ela disse: você está ruim. Então eu pensei comigo: se estou, posso deixar de estar. Isso, né? Posso melhorar. Então eu fui para casa, fiz o meu primeiro estúdio com minha escova de dente, que era meu microfone, dentro do banheiro era o meu estúdio, e comecei a cantar. E tudo que eu achava que era mais parecido com minha voz, eu comecei a cantar. E logo após um período, tinha uma música lá que o pessoal estava ensaiando há meses e aquilo não acontecia, ninguém cantava, porque tinha que cantar exatamente como era, sim, né? Sim. E a gente ensaiando aquela música, a energia elétrica acabou, o pessoal continuou cantando no escuro. Eu aproveitei que estava escuro e tinha uma voltinha ali na música que precisava, que eu fui e soltei a firula, ali, o melisma ali. Que legal, cara. E aí, logo após a energia voltou, a Elvira perguntou assim: quem foi que fez aquela voltinha? Que legal. Eu fiquei quietinho, né? Aí o amigo do lado falou assim: ó, acho que veio daqui. E ela falou assim: menino, foi você que fez? Eu falei: sei, né? Aquele medo. Ela falou: não sei se eu vou conseguir repetir. A gente tá precisando disso já há meses, você sabendo cantar, por que você não falou? E dali eu descobri agora que eu tava cantando e daí pra frente, enfim, que coisa. Fui aprimorando. Mais pra frente, eu me lembro que eu tive uma oportunidade de já estar liderando o processo de música na igreja, mas eu cantava, não tocava instrumento, já tinha abandonado a batera e cantava. Tu abandonou a batera para virar músico? Não fala isso. Não fala isso. É uma piadinha ruim. Os bateras não aguentam mais escutar essa piada. Aí é o seguinte,
eu tive uma palavra de alguém que falou pra mim assim, ó, você vai tocar violão e vai dirigir a galera da música. Eu falei, olha, eu sou extremamente perfeccionista, eu sei fazer 1, 2 notas no violão, mas é aquilo que... É isso aí. Não toco violão, então eu não vou fazer isso porque eu não sei tocar, eu prefiro fazer voz e palma. Eu gosto de fazer aquilo que eu sei fazer, isso daí eu não vou fazer. Ele disse, querido, se você for fazer ou não, não é pra mim, não tem problema nenhum. O Senhor me falou que você iria fazer isso, tocar violão e cantar aqui, dirigir a galera aqui. Que legal, então, cara. discute com Deus. Massa, isso e aí eu fui pra casa e falei assim, ó, não tem condições de discutir com o Senhor, não tenho condições hoje de ter um violão sequer, e não tenho condições de fazer aula, mas eis-me aqui. Naquela semana, eu ganhei 2 violões iguais. Eram 2 violões para estudante, 2 violões preto da Michael. Sim, sim. E eu comecei a dormir com o violão, ir pro banheiro com o violão. Eu me lembro que eu montava assim os dedos e fazia, falei, pô, isso aqui é uma nota. É sensacional. E tal, isso aqui é outro, pô, esse som combina com outro. E eu não sabia o nome das notas que eu estava fazendo. E eu fui montando nota e depois conversava com alguém na rua, pô, me ensina uma nota e tal. Então eu fui aprendendo assim muito rápido. Eu lembro que em 2 meses, porque na medida que eu fui aprendendo a tocar violão, eu fui compondo de acordo com aquela nota. Muito legal. Eu tenho música que se chama 2 notas, né? Porque, tipo assim, vou fazer essa música com as 2 notas que eu sei. Muito legal. Então, tipo, a maioria dos cânticos que se tocava naquele período no louvor já eram composições minhas. Logo no início, foi no início que eu compunha muito dedicado ao violão, então acabou virando música isso. Mas na medida que eu fui me tornando, né, o Senhor foi me tornando conhecido e eu comecei a precisar viajar. E aí eu chegava lá, o cara falou assim, pô, com esse violão aí você não consegue tocar. Tem que ser um violão elétrico, tem que ser um violão que a gente consiga colocar o cabo aqui. Legal. Era acústico ainda o violão. Era acústico, era aquele violão de estudante. Ele era um violão para iniciante, mas ele já estava te ajudando a transformar aquela música que estava na tua mente, né? Exatamente. Né? Tu estava conseguindo, digamos assim, externar, digamos assim, aquilo que já estava dentro da tua mente, né? Exatamente. Aí eu falei, cara, eu preciso de um violão. Eu tenho um amigo, né? Não tinha, tenho um amigo que ainda tem uma loja de instrumento musical na cidade de Cabo Frio. E eu fui até ele, eu cheguei na loja, mexi em todos os violões e teve um que eu me apaixonei. Não teve explicação. Eu não tinha conhecimento técnico para achar assim, esse violão é bom, aquele é ruim. Eu não tinha isso. Mas eu encostei num violão e eu falei assim, cara, esse é o meu violão. Chegou pro lugar, plugou, ele tocou. Não. Só olhou. Eu senti. Uau. Eu toquei nele e falei assim, eu gostei desse violão. Eu sei que ele liga, eu precisava daquilo. O que acontece? Era um Digiorg Talent. Muito legal. E aquele violão na época custava quase R$800. E era muito dinheiro. Eu imagino. Eu tô falando de 20 anos sem dúvida. Sim. Era muito dinheiro. E eu falei assim, cara, como é que eu vou tirar esse violão dessa loja? Esse violão tem que ser meu. E eu mostrei aquilo para alguns amigos. Falei assim, eu preciso desse violão aqui. E, sei lá, me ajudem. E eu fui passando um caderninho lá, o pessoal foi fazendo uma vaquinha. E vai lá, vê o preço lá, Samuel, que a gente vai te ajudar aqui. Vamos ver quando que a gente consegue. Quando eu fui na loja do Nicolai, esse meu amigo, eu falei, Nicolai, a gente tá montando uma ação aqui porque eu preciso ter aquele violão ali. Eu gostei desse violão. E, cara, você não pode fazer um preço diferenciado, alguma coisa assim? Me dá uma ajuda aí pra eu ter esse violão.
Ele falou assim, qual é o violão? Eu falei, esse aqui, é o George Talent, esse aqui. Ele falou assim, cara, esse violão é seu, pode levar. Uau, que massa. Aí ele me deu o violão, eu falei, cara, eu não acredito. E eu toquei com esse violão, por exemplo, uma das minhas primeiras aparições a nível Brasil, a primeira foi na Batista da Lagoinha. Que massa. No programa Sexta Básica. Olha só. Era um programa a nível rede nacional. Uhum. Eu cheguei lá com o Jorge, o Joab num carrom, era violão e carrom. Eu nunca tinha saído da minha cidade para tocar assim, em outro estado. Nunca tinha saído. Era a primeira vez que eu tava pegando uma aérea. E de repente eu começo a ter dificuldade de me ouvir, eu começo a tocar baseado em quê? Uhum. E se vocês verem esse vídeo aí, vocês vão ver que eu paro de cantar. Eu tava tentando me ouvir, tentando ouvir o violão para eu não cantar fora do tom. Sim, sim. Quando eu parei para tentar me ouvir, eu tive noção que tinha cerca de 5 mil pessoas cantando baseado em quê? Que legal falei, isso, cara, quem contou isso para eles, né? E aí eu fui entender o poder daquilo que o Senhor estava fazendo, através de todo o tempo de evangelismo, enfim, tudo que o Senhor estava criando, e junto com aquele violão ali de George, que eu tenho até hoje, de George Talent, em casa é o meu violão de composição. Eu não abro mão ali de estar sempre com ele. Coisa linda. Esse violão tem uma história também bem interessante, muito interessante. Eu finalmente consegui o tal do Godin. Tão sonhado Godin. Tão sonhado Godin. E um violão extremamente caro. A gente conseguiu uma forma mais adequada de comprar e tal. Parcelou para a vida inteira até a volta do Senhor. E conseguiu de George Talent. Maravilhoso. Maravilhoso violão. Tocava, você não tinha que falar a resposta do violão. Sim. Uma coisa maravilhosa, linda. E teve um dia que eu fui para Campinas e era uma igreja linda e a estrutura de som maravilhosa. O Guilherme Fal, que inclusive fez o som para o João Alexandre durante muito tempo, um jovem muito talentoso. E por estar acompanhando o João Alexandre, também um especialista em nylon. Exatamente. Ele montou todo o evento pra gente, falou, Salomão, hoje você pode gravar as imagens que o som tá garantido, a captação, só vem. Aí a gente passou a tarde passando o som, deixou tudo certo. Eu fui pra casa onde eu estava hospedado, fazer nebulização, preparar a voz, chegar a fazer aquela checagem no som, 5 minutos, diga, tá rolando. Quando eu fiz isso, o Godin não ligava. Ele deu uma pane na placa de som e nada fazia o violão ligar. E faltava 10 minutos para a programação começar. E o Guilherme falou, Salomão, eu moro aqui perto, eu tenho um violão lá em casa. Cara, é um violão, assim... E aí, eu falei, cara, eu não tenho escolha. Corre lá, ele é de nylon? Porque é difícil também. Hoje as pessoas tocam muito um estilo que usa muito de aço. Sim, né? sim. Então eu falei assim, cara, corre lá, pega esse violão. E ele, de certo, olhou, na tua mão tinha um Godin, ele viu, poxa, eu tenho alguma coisa em casa mais ou menos parecida, mas o cara fica com medo de oferecer, né? O que vai oferecer? Exatamente. Quando ele ligou o violão e eu toquei, eu peguei no violão, eu tive a mesma sensação que eu tive com o George. Esse violão é meu. Que e eu legal toquei isso. no violão e a resposta dele, pra mim, a sensação que eu tive foi incrível. Sensacional, meu amigo. Eu enviei o Godin para os Estados Unidos, porque eu não conseguia o concerto aqui. Ele voltou, eu doei o Godin. Eu fiquei com esse aqui. É um violão Fox. Até hoje eu não conheço a marca Fox. Eu só conheço esse violão.
Sim. Eu vi que a captação da Tajima, mas possivelmente... Era outra. É uma outra captação. Uma outra. Ok. Incrível, cara. Enfim, cada lugar aqui ele tem uma marca diferente. E tu tá com ele há quantos anos? Nossa, já deve ter uns 5, 6 anos, talvez. Ou mais, eu não tenho mais noção. Uma questão muito engraçada sobre esse violão é que é um dos sons mais conhecidos da igreja hoje. Se você já ouviu a música Ninguém Explica Deus, o que aconteceu foi que eu fui convidado para estar no DVD do Preto no Branco. Essa história é maravilhosa. O primeiro DVD. E eu... de repente o Clóvis falou assim, cara, eu tô sem violão, aí você me empresta seu violão? Porque eu usava umas paradas aqui do reggae e tal. Eu posso tirar? Eu falei, pode usar. E se você for olhar aí, ó, dá uma filmada aí, se você for olhar o vídeo lá. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. O Clóvis tá tocando exatamente, literalmente esse violão. E essa música, Ninguém Explica Deus, ela bateu recordes mundiais. Sim, né? Sim. E eu gosto de falar disso, porque não porque foi o meu violão tocado ali, mas uma música que, uma das mais tocadas durante muito tempo, é um violão e voz, e é uma MPB, é uma música brasileira. Sim, entende? Sim. Então, a gente está sempre tentando falar sobre isso, né? E eu acho que o violão de nylon foi quase que banido, sim, né, dos nossos púlpitos, e a gente deveria chamar ele de volta, né? Chamar a brasilidade, chamar essa coisa do violão em voz, uma coisa tão linda, é tão simples ali, é violão em voz e um violoncelo. E é lindo, é perfeito aquela combinação. É perfeito. Então, o convite do violão mais famoso do Brasil aceitem os violões nylon nos púlpitos novamente. É isso aí, por favor. Façam isso. Sensacional. Isso, que história linda, essas meu histórias. amigo. Tive outros violões, mas eu não criei apego ao violão. Eu criei apego à história de cada violão. Maravilha, faz todo sentido, meu amigo. Esse de George eu mantive, e esse Fox aqui também não tem condição de abandonar ele. Se um dia eu precisar o aposentar, ele vai ficar lá em casa. Sensacional, claro que eu não sou violonista, meu amigo, mas ele tá perfeitamente regulado, e além disso, ele tem uma sonoridade muito linda. Eu já te vi tocando com ele, e ele tem algum milagre acontecendo aí, meu amigo, aí. Porque ele soa muito, muito bem. Inclusive a marca Fox aí, ó. Me liguem. Cara, que história maravilhosa. Legal. Faz todo sentido. Tu sabe que quando eu ganhei a minha primeira bateria, assim, eu estava tão apaixonado pelo meu instrumento, e eu acho que essa relação de amor, ela diz muito sobre o que vai ser a tua jornada musical. Eu acredito nisso, sabe? E que eu tinha um tom, naquela época, se usava a bateria completa, eu tô lá falando década de 90, onde aqueles trabalhos do Ron Quinolle era muito conhecido, então aquelas baterias gigantes assim, e tinha um tom de 8, né? Eu gostava muito daquele tom de 8, que era um tom menor, e eu ia dormir e botava aquele tom para dormir comigo. De tanto que eu amava o instrumento, sabe? Eu sabia que a minha vida ela seria marcada. Obviamente que a música nasce aqui, a gente sabe, mas tem a ferramenta, tem que ter a ferramenta. Quando a gente olha para Davi, tu vai ver uma harpa. Se tivesse essa harpa, hoje materializada, seria a harpa mais famosa do mundo, né? Então, que legal, meu amigo, saber
da história desse instrumento, a ferramenta que Deus te deu e que tem marcado aí esse tempo. Papo de batera, a primeira batera que eu toquei durante muito tempo foi a Super Pinguim. Pô, cara, uma brasileira, lenda, né? uma lenda. Então era fantástico, você botava uma pele boa nela. Aquilo dali é um instrumento clássico. Até hoje, quem tem esse instrumento não se desfaz, né? Porque é um instrumento maravilhoso, sensacional. Eu já quero agradecer para todos vocês que ficaram conosco até aqui e dizer para vocês não esquecer de curtir o vídeo, né? Ativa aí o sininho das notificações. Bom, você já sabe, né, gente? Deixa o teu comentário aí, ó. O trombone já tá soando. E vamos para minha participação no shake. Eu quero andar no Espírito. Eu quero o fruto do Espírito. Eu quero andar no Espírito. Eu quero o fruto do Espírito. Amor, alegria e a paz do meu Pai, e a paz do meu Pai, longanimidade, benignidade,